Aí, gente boa de Deus, vamos conversar um pouquinho, mais uma vez. Você sabe que vivemos um tempo em que as pessoas têm sentimentos muito confusos. As pessoas, de fato, têm muita dificuldade em expressar os seus sentimentos, ou até mesmo pensar sobre eles, né? Muitas coisas vêm ao nosso coração e a gente fica totalmente confuso, sem saber muito bem se dá vazão a esses sentimentos, se os controla, o que faz com eles. Na Bíblia, há muitos momentos, há muitos personagens da Bíblia que vivem esses sentimentos também. Vocês certamente se lembram em um determinado momento quando Jesus estava com seus discípulos. Após ele lavar os pés dos discípulos, ele então fez uma oração pelos discípulos. Explicou que ele estava indo para a eternidade, que ia morrer, ressuscitar, voltar para o Pai e depois disso viria para morar nos nossos corações. Mas antes disso ele teve uma conversa e à medida que ele foi conversando com os discípulos, os sentimentos daqueles discípulos foram ficando muito confusos. Havia ali, ele fez uma pergunta, por exemplo, naquela reunião, ou fez uma afirmação dizendo que entre eles havia um que iria traí-lo. Então, não só o que iria traí-lo ficou perplexo, talvez, mas aqueles que estavam ao redor queriam saber quem era que iria traí-lo. Então, esse sentimento de traição começou a tomar conta dos discípulos. Havia entre eles um que Jesus afirmou para ele que ele iria negá-lo. E ele, provavelmente, e com certeza a Bíblia narra isso, que ele não acreditou nessa possibilidade de que ele poderia negar a Jesus. É Pedro que nós estamos falando. Muitos deles tinham aquele sentimento de que iriam herdar o poder, mas eles não sabiam claramente como é que isso poderia acontecer. Muitos estavam um tanto deprimidos porque ouviam agora com mais frequência de que Jesus iria morrer, iria para a cruz. Então eles ficavam entristecidos, alguns talvez até tenham tido esse sentimento assim de depressão. Então esses sentimentos de traição, de negação, essa ideia de que se Jesus morresse eles iriam fugir, o medo, a desconfiança, o abandono, aquele sentimento de ter seguido alguém e agora está completamente abandonado, estava tomando conta do coração daquelas pessoas e daqueles discípulos. Talvez alguns desses sentimentos em algum momento tome conta da sua vida e comece a dominá-lo, a fazer com que você também tenha esses sentimentos, também tenha essa sensação e esse temor e esse medo, né, de que as coisas realmente aconteçam de tal forma que você comece a ter certos temores, certas depressões, sentimentos confusos que tomam conta do nosso coração. Eu estou aqui para lhe dar uma boa notícia. Naquela ocasião, Jesus não se importou com isso. A Bíblia diz que Jesus não se importou com esses sentimentos daqueles discípulos e os amou até o fim. A Bíblia diz que o Senhor é assim. Apesar da gente ser confuso nos sentimentos, apesar da gente não saber expressar os nossos sentimentos nem para Deus, nem para ninguém, Deus nos ama e de fato Deus tem um profundo amor por nós. E a Bíblia diz que ao invés de Jesus repreendê-los, que Jesus orou por ele. Jesus fez uma oração por eles e dizia ao Pai que iria orar, porque os discípulos, aqueles a quem ele amava e que estavam confusos, apesar de estarem confusos, eles iriam continuar aqui no mundo. E por isso, ele queria pedir ao Pai que os preservasse do mundo, que os guardasse, que os protegesse desses sofrimentos do mundo. Ele orou também para que eles fossem um com o Pai, assim como ele era um com o Pai. Ou seja, ele orou para que eles fossem parecidos uns com os outros, para que eles se confundissem, para que o Pai se confundisse e as pessoas, à medida que vissem os discípulos, visse também alguma coisa que tivesse a ver com o Pai. Ele orou para que os discípulos o repetissem aqui na terra. Ele orou para que os discípulos, à medida que vivessem aqui, as pessoas, à medida que convivessem com eles, tivessem a possibilidade
de ter um mínimo da sinalização de Deus através da vida dos discípulos. A Bíblia diz que ele rogou por eles, apesar deles terem sentimentos confusos, terem desejos desordenados, terem atitudes não práticas. Eu quero dizer para você que mesmo que você tenha sentimentos confusos, mesmo que você tenha esses sentimentos de traição, de depressão, de medo, de pavor, tenha sentimentos dessa ordem ou de outra qualquer ordem, sentimento de que você está sendo abandonado, até mesmo por Deus, de que você está sendo deixado por Deus. Eu quero te dizer que Jesus Cristo diz que por você, por pessoas como você e eu, Ele intercede e Ele roga. E isso faz toda a diferença na vida. Todos nós podemos, a cada dia, nos levantar e saber que a gente tem um Deus, que temos a Jesus, que por nós roga e intercede. Ficamos assim então. Lembre-se sempre que você que crê em Jesus, Ele intercede por você. Até mais.